A mansão dos Albuquerque fervilhava com a energia e o brilho de uma festa cuidadosamente orquestrada. Era o 38º aniversário de Laura, a anfitriã deslumbrante, e cada detalhe, desde os arranjos florais exóticos até a iluminação ambiente que realçava a arquitetura moderna da residência, falava de opulência e bom gosto. Marcos, seu marido, um arquiteto de renome e o pilar silencioso daquele império de sofisticação, observava a cena com um sorriso discreto. Para o mundo exterior, eles eram o casal perfeito, bem-sucedidos, elegantes, apaixonados. A história de amor de Marcos e Laura era contada em sussurros de admiração nos círculos sociais mais exclusivos da cidade. Ele, o visionário por trás de projetos arquitetônicos que redefiniram o horizonte urbano. Ela, a designer de interiores com um toque mágico para transformar espaços em obras de arte habitáveis. Juntos, construíram não apenas uma fortuna, mas uma imagem de felicidade inabalável. Naquela noite, Laura irradiava. Seu vestido de seda esvoaçante, em um tom de esmeralda profundo, complementava seus olhos verdes e a cascata de cabelos castanhos que caíam sobre os ombros nus. Ela circulava entre os convidados, distribuindo sorrisos e abraços, a personificação da alegria e da graça. Marcos sentia um orgulho genuíno ao vê-la, um sentimento que havia nutrido por quase 15 anos de casamento. Ele se lembrava do dia em que a conheceu, uma jovem estudante de design com sonhos ambiciosos e um brilho nos olhos que o cativou instantaneamente. Desde então, ele havia dedicado sua vida a construir um mundo onde os sonhos dela pudessem florescer. A mansão, inclusive, era um testemunho desse amor, projetada por ele para ser o santuário de sua família, um lar que refletia a beleza e a harmonia que ele acreditava existir em seu relacionamento. Enquanto a festa atingia seu auge, com a banda de jazz tocando melodias suaves e o burburinho das conversas preenchendo o ar, Marcos decidiu se afastar um pouco da agitação. Dirigiu-se ao seu escritório, um refúgio de tranquilidade no coração da casa, para pegar o presente que havia guardado para Laura. Não era uma joia extravagante ou um carro de luxo, mas algo muito mais pessoal. Um álbum de fotos artesanal, encadernado em couro, contendo memórias dos seus anos juntos, desde o primeiro encontro até os momentos mais recentes com seus filhos. Cada página era uma viagem no tempo, um lembrete silencioso da jornada que haviam compartilhado. Ele queria entregá-lo a ela em um momento mais íntimo, longe dos olhares curiosos dos convidados, um gesto que falaria mais alto do que qualquer palavra. Ao entrar no escritório, porém, um brilho estranho no celular de Laura que ela havia deixado sobre a mesa chamou sua atenção. Uma notificação de mensagem. Ele hesitou por um instante, um pressentimento gelado percorrendo sua espinha. A curiosidade, ou talvez o destino, o impulsionou a pegar o aparelho. O que ele viu a seguir desmantelou, em questão de segundos, 15. 6 anos de uma vida que ele considerava perfeita. A mensagem era de Ricardo, um amigo do casal, um empresário do ramo imobiliário que frequentava a casa deles há anos. O texto era curto, mas devastador. Mal posso esperar para repetir a noite de ontem, meu amor. Feliz aniversário, minha Laura. O mundo de Marcos desabou em um instante. A mensagem, fria e concisa, perfurou a armadura de sua felicidade cuidadosamente construída. Ricardo, o amigo, o homem que ele havia recebido em sua casa, compartilhado jantares, risadas e até mesmo conselhos sobre negócios. A traição não era apenas de Laura, mas também de Ricardo, uma facada nas costas vinda de alguém que ele considerava parte de seu círculo íntimo. A dor era física, um aperto no peito que roubava seu fôlego, mas a raiva, a humilhação ferviam sob a superfície, ameaçando explodir. Ele releu a mensagem, como se as palavras pudessem mudar, como se houvesse um erro, uma piada de mau gosto. Mas não havia. A caligrafia digital era incompreensível, fundível. O nome do remetente, a data, tudo confirmava a verdade brutal. O álbum de fotos, o presente que ele segurava, parecia agora um sarcasmo cruel, um monumento à sua própria cegueira. Marcos fechou os olhos, tentando conter a torrente de emoções que o invadia. 15 anos, uma vida inteira. Dedicação, amor, sacrifícios.
tudo reduzido a uma mensagem de texto. Ele podia ouvir a risada de Laura vindo da sala, o som de sua voz alegre, e a imagem dela, tão deslumbrante em seu vestido esmeralda, transformou-se em uma figura grotesca em sua mente. A hipocrisia, a falsidade, a traição descarada. Como ele pôde ser tão ingênua? Como não percebeu os sinais, as ausências, os olhares furtivos, as desculpas esfarrapadas? A resposta veio com uma clareza dolorosa. Ele não queria ver. Ele amava Laura, confiava nela, e essa confiança havia sido sua ruína. Por um momento, a ideia de confrontá-la ali mesmo, na frente de todos, passou por sua mente. Gritar, expor a verdade, destruir a fachada de perfeição. Por um momento, a ideia de confrontá-la ali mesmo, na frente de todos, passou por sua mente. Gritar, expor a verdade, destruir a fachada de perfeição. Feição que ela tanto prezava. Mas Marcos não era um homem impulsivo. A raiva era um fogo sim, mas ele sabia como controlá-lo, como usá-lo a seu favor. Uma explosão de fúria só serviria para manchar sua própria imagem, para transformá-lo no marido ciumento e descontrolado, enquanto Laura, com sua habilidade de manipulação, poderia facilmente inverter a situação, transformando-o no vilão. Não, ele não daria a ela essa satisfação. A vingança, ele sabia, era um prato que se comia frio, e ele a serviria com uma elegância e precisão que ela jamais esqueceria. Ele guardou o celular de Laura no bolso, a tela ainda exibindo a mensagem fatal. O álbum de fotos foi cuidadosamente colocado de volta na gaveta, seu propósito original agora maculado. Respirou fundo, várias vezes, sentindo o ar frio preencher seus pulmões e acalmar, minimamente, o turbilhão em sua alma. Precisava de um plano. Um plano que não apenas expusesse a verdade, mas que também a fizesse sentir a mesma humilhação e dor que ela havia. E estava sentindo naquele momento. A festa, que antes era uma celebração de seu amor, se tornaria o palco de sua vingança. Ele olhou para o espelho. Seu reflexo parecia o de um estranho. Os olhos, antes cheios de orgulho, agora ardiam com uma determinação fria e calculista. O sorriso discreto havia desaparecido, substituído por uma linha dura e implacável. O Marcos que havia entrado naquele escritório não era o mesmo que sairia dele. Ele havia se transformado, forjado no fogo da traição, em um homem com um único propósito: virar o jogo. Ele voltou para a sala, a música e as risadas parecendo distantes, abafadas por sua própria tempestade interna. Laura o avistou e acenou, um sorriso radiante no rosto. "Onde você estava, meu amor? Estava sentindo sua falta", disse ela, com uma doçura que agora soava oca e falsa. Marcos forçou um sorriso, um mestre na arte da dissimulação. "Fui buscar seu presente, mas decidi que vou entregá-lo mais tarde, em um momento mais especial", respondeu ele, a voz surpreendentemente calma. Laura aceitou a explicação sem questionar, voltando sua atenção para um grupo de convidados. Marcos, por sua vez, começou a observar. Observar Laura, observar Ricardo, que estava em um canto da sala, conversando animadamente com outros convidados, um copo de uísque na mão. A cada risada de Ricardo, a cada olhar de Laura para ele, a raiva de Marcos se solidificava, transformando-se em uma estratégia fria e calculada. Ele notou a forma como os olhos de Laura seguiam Ricardo, um brilho quase imperceptível, mas que agora para Marcos era um farol na escuridão. Ele precisava de mais provas, algo inegável, algo que não pudesse ser refutado. E ele sabia exatamente onde procurar. O celular de Laura estava em seu bolso e, com ele, a chave para desvendar toda a teia de mentiras. Ele se afastou discretamente, fingindo ir ao bar, mas seu destino era outro. Ele precisava de um momento a sós, para vasculhar o aparelho, para confirmar suas suspeitas e reunir as evidências. E as necessárias para sua jogada final. A festa continuava, alheia ao drama silencioso que se desenrolava em seu epicentro. Marcos, o anfitrião perfeito, o marido apaixonado, estava prestes a se transformar no juiz e carrasco de sua própria história de amor. No banheiro privativo do seu escritório, Marcos trancou a porta e tirou o celular de Laura do bolso.
A tela acendeu, revelando a foto de perfil dela, sorrindo, ao lado dele em uma viagem antiga. Uma ironia cruel. Ele desbloqueou o aparelho, sua mente trabalhando com a precisão de um cirurgião. Não havia tempo para hesitação. A galeria de fotos foi o primeiro alvo. Ele rolou pelas imagens, cada uma delas um fragmento da vida que eles haviam construído juntos. Até que, em meio a fotos de projetos de design e selfies com amigas, ele encontrou uma sequência de fotos de Laura e Ricardo, em poses íntimas, sorrindo um para o outro com uma cumplicidade que ia muito além da amizade. Algumas eram recentes, tiradas em locais que ele reconheceu. Na ceia, outras pareciam de meses atrás. O coração de Marcos se contraiu, mas ele manteve a compostura. A dor era imensa, mas a confirmação de suas suspeitas lhe deu uma estranha clareza. Ele tirou fotos das imagens com seu próprio celular, garantindo que teria provas irrefutáveis. Em seguida, ele acessou o aplicativo de mensagens. A conversa com Ricardo estava lá, um histórico detalhado de flertes, encontros secretos e declarações de amor. Ele leu cada palavra, cada emoji, cada plano para o futuro que eles imaginavam juntos. Era um roteiro completo da traição, um diário íntimo de sua infidelidade. A cada linha, a imagem de Laura, a mulher que ele amava e confiava, se desfazia em pedaços. Ele descobriu que o caso não era recente, mas se estendia por quase um ano, com encontros frequentes e uma intimidade que o chocava. Ricardo não era apenas um amante, mas parecia ter se tornado uma figura central na vida de Laura, alguém com quem ela compartilhava segredos que deveriam ser apropriados. Apenas deles. A dor da traição era profunda, mas a raiva de ser enganado por tanto tempo, de ter sua vida transformada em uma farsa, era ainda maior. Ele salvou as conversas, tirando prints de tela e enviando para si mesmo, garantindo que nada pudesse ser apagado ou negado. A cada clique, a cada imagem capturada, a cada mensagem arquivada, Marcos sentia um peso se levantar de seus ombros, substituído por uma determinação fria e inabalável. Ele não era mais a vítima, ele era o estrategista, o arquiteto de sua própria justiça. Com as provas em mãos, Marcos voltou para a festa. A música ainda tocava, as pessoas ainda riam, mas para ele, o ambiente havia mudado. Ele via Laura e Ricardo de uma nova perspectiva, como atores em uma peça mal encenada, e ele, o público, havia descoberto a farsa. Ele se aproximou de Laura, que estava conversando com um grupo de amigas. "Laura, meu amor, posso ter um minuto da sua atenção?" disse ele, sua voz suave, mas com uma intensidade que só ela, talvez, pudesse perceber. Ela se virou, um sorriso nos lábios, mas seus olhos, por um breve instante, revelaram uma ponta de apreensão. "Claro, Marcos. Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, a voz um pouco mais alta do que o normal, talvez para disfarçar. "Nada demais, querida. Apenas queria fazer um brinde especial à mulher da minha vida, no dia do seu aniversário. E tenho uma surpresa para todos", ele respondeu, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e se dirigiu ao centro da sala, batendo levemente na taça com uma colher para chamar a atenção de todos. A música diminuiu, as conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para ele. Laura, com um sorriso forçado, se juntou a ele. Ricardo, por sua vez, observava a cena de longe, um leve desconforto em seu semblante. O palco estava montado. O jogo estava prestes a virar. Marcos ergueu a taça, seu olhar varrendo o salão, fixando-se por um instante em Laura, depois em Ricardo, que agora parecia um pouco mais pálido. "Meus queridos amigos, familiares, é com imensa alegria que celebro hoje o aniversário da minha esposa, Laura. 15 anos de casamento, uma vida inteira de cumplicidade, amor e, eu acreditava, lealdade." A voz de Marcos era calma, controlada, mas havia uma corrente subterrânea de aço em cada palavra. Laura, ao seu lado, sorria, mas seus olhos começaram a demonstrar uma ponta de nervosismo. Ricardo, no canto, tentava disfarçar sua inquietação, mas seus movimentos eram tensos. Durante todos esses anos, Laura foi a inspiração para tudo o que construí. Minha musa, minha parceira, a mãe dos meus filhos.
Eu sempre acreditei que nosso amor era inabalável, uma fortaleza contra as adversidades do mundo. Marcos fez uma pausa dramática e o silêncio na sala se aprofundou. Todos os convidados estavam pendurados em suas palavras, curiosos sobre a surpresa que ele havia prometido. E hoje, no dia em que celebramos mais um ano de sua vida, eu descobri algo que me fez questionar tudo. Algo que, infelizmente, preciso compartilhar com vocês, pois afeta a todos nós que aqui estamos, celebrando a verdade e a honestidade. Laura tentou intervir, um sorriso forçado nos lábios. Marcos, meu amor, o que você está dizendo? Não é hora para discursos misteriosos. Mas Marcos a ignorou, seu olhar fixo na multidão. Eu sempre fui um homem de princípios, de valores. Acredito na verdade, na transparência. E foi por isso que, ao encontrar o celular de Laura mais cedo e ver uma mensagem que não me parecia apropriada, decidi investigar. Um murmúrio percorreu a sala. Laura empalideceu, seus olhos se arregalando de pavor. Ricardo, ao ouvir as palavras celular de Laura e mensagem, deixou cair o copo de uísque, que se estilhaçou no chão, mas ninguém pareceu notar. Marcos tirou seu próprio celular do bolso e projetou a tela na parede, usando um sistema de home theater que ele mesmo havia projetado. As imagens apareceram, grandes e nítidas, para que todos pudessem ver. Primeiro, as fotos de Laura e Ricardo, abraçados, beijando-se, em momentos íntimos que não deixavam margem para dúvidas. Depois, as conversas, os prints de tela, as declarações de amor, os planos para o futuro. A cada imagem, a cada linha de texto, um suspiro de choque e incredulidade ecoava pela sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços abafados de Laura, que agora estava em lágrimas, o rosto contorcido em desespero. Ricardo tentou fugir, mas foi impedido por alguns convidados que, chocados e indignados, o seguraram. Eu amei essa mulher com todo o meu coração, continuou Marcos, sua voz agora embargada, mas ainda firme. Construí uma vida para ela, para nós. E ela me traiu, com um homem que eu considerava meu amigo, aqui, debaixo do meu próprio teto. Ele olhou para Laura, seus olhos cheios de uma dor profunda, mas também de uma resolução inabalável. Laura, você destruiu tudo o que tínhamos. E Ricardo, você traiu a confiança. A de um amigo, de uma família. Os convidados, antes chocados, agora estavam indignados. Alguns se aproximaram de Laura, outros de Ricardo, expressando sua repulsa. A festa, que começou como uma celebração de amor e sucesso, havia se transformado em um tribunal público, e Marcos era o juiz. Ele não havia gritado, não havia feito uma cena de ciúmes. Ele havia exposto a verdade, de forma calculada e devastadora, usando a própria vaidade de Laura contra ela. A humilhação era completa, pública e irreversível. Laura, em meio às lágrimas, tentou se defender, mas suas palavras se perderam no burburinho de condenação. Ricardo, com o rosto vermelho de vergonha, foi escoltado para fora da mansão por alguns convidados, que o empurravam com desprezo. A reviravolta estava completa. Marcos havia virado o jogo, não com violência ou raiva descontrolada, mas com a frieza e a inteligência de um homem que havia sido traído, mas que se recusava a ser humilhado. A festa de aniversário de Laura havia se tornado o dia de sua maior queda. O silêncio que se seguiu à saída forçada de Ricardo e a humilhação pública de Laura foi pesado, quase palpável. A música havia parado completamente e os garçons, antes ágeis e discretos, agora se moviam com uma lentidão constrangida, recolhendo taças e pratos como se estivessem em um velório. Os convidados que momentos antes brindavam e riam, agora se entreolhavam, cochichando em grupos, a incredulidade e o choque estampados em seus rostos. A fachada de perfeição dos Albuquerques havia desmoronado, revelando uma verdade crua e dolorosa que ninguém esperava. Laura, ainda em prantos, tentou se aproximar de Marcos, mas ele se afastou, seu olhar gélido e distante. Não há mais nada a dizer, Laura. A festa acabou, e o nosso casamento também. Sua voz era um sussurro, mas carregava o peso de uma sentença irrevogável.
Os convidados começaram a se despedir, alguns com palavras de conforto para Marcos, outros com olhares de pena para Laura, e a maioria apenas com um silêncio respeitoso, apressando-se para sair daquele ambiente carregado. Em pouco tempo, a mansão, antes vibrante, estava vazia, exceto por Marcos, Laura e a equipe de serviço, que continuava a arrumar a bagunça de uma celebração que havia terminado em desastre. Laura permaneceu no centro da sala, o vestido esmeralda agora amassado e manchado pelas lágrimas, a maquiagem borrada, a imagem de uma rainha destronada. Ela olhou para Marcos, buscando um resquício do homem que a amava, mas encontrou apenas um estranho, um juiz implacável. Marcos, por favor, me escuta, eu posso explicar, foi um erro, um momento de fraqueza. Sua voz era um lamento, um pedido desesperado por perdão. Mas Marcos não a ouvia. Sua mente já estava em outro lugar, planejando os próximos passos, a dissolução de um casamento, a reconstrução de uma vida. Não há explicação que justifique a traição, Laura. Não há desculpa para a mentira e a humilhação que você me impôs. Eu te dei tudo, Laura. Meu amor, minha confiança, minha vida. E você jogou tudo fora por um capricho, por uma aventura barata. Ele se virou, caminhando em direção ao seu escritório, o mesmo lugar onde, horas antes, sua vida havia mudado para sempre. Amanhã meus advogados entrarão em contato. Quero o divórcio e quero que você saia desta casa. Laura desabou no chão, os soluços ecoando pela mansão vazia. A vida que ela conhecia, a imagem que ela havia cultivado com tanto esmero, tudo havia se desfeito em uma única noite. A humilhação pública era apenas o começo. Ela sabia que a notícia se espalharia como um incêndio, que seu nome seria arrastado na lama, que sua carreira seria afetada. Ricardo, o homem por quem ela havia arriscado tudo, provavelmente a abandonaria, buscando uma nova vítima para suas artimanhas. Ela estava sozinha, desamparada, com as consequências de suas escolhas pesando sobre ela como uma montanha. Marcos, por sua vez, sentiu uma estranha mistura de dor e alívio. A dor da perda, sim, mas também o alívio. Ele de ter se livrado de uma farsa, de ter recuperado sua dignidade. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, que a ferida levaria tempo para cicatrizar. Mas ele também sabia que havia feito a coisa certa, que havia virado o jogo, não para se vingar, mas para se libertar. A noite do aniversário de Laura não seria lembrada como uma celebração, mas como o dia em que a verdade veio à tona e um homem, traído e humilhado, encontrou a força para reescrever seu próprio destino. A vida para Marcos começava agora, em um novo capítulo, livre das mentiras e das ilusões de um amor que se revelou falso. Ele olhou para a noite estrelada através da janela de seu escritório, um novo horizonte se abrindo diante dele, um horizonte de incertezas, mas também de novas possibilidades. A ferida ainda doía, mas a cicatrização já havia começado. E, de alguma forma, ele sabia que ficaria bem, mais forte, mais sábio e, finalmente, livre. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de burocracia e emoção. Ações contidas. Marcos agiu com a mesma precisão cirúrgica com que havia exposto a traição de Laura. Seus advogados, instruídos a serem firmes, mas justos, iniciaram o processo de divórcio. A mansão, que um dia foi o lar de um amor que ele acreditava ser eterno, tornou-se um campo de batalha legal, com divisões de bens e custódia dos filhos. Os filhos, aliás, foram a maior preocupação de Marcos. Ele se esforçou para protegê-los da tempestade, explicando a situação da forma mais delicada possível, garantindo-lhes que o amor deles permaneceria inabalável, independentemente das escolhas de seus pais. A dor nos olhos de seus filhos era um espelho da sua própria, mas ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a cura. Laura, por outro lado, enfrentou um ostracismo social quase imediato. A notícia de sua traição se espalhou rapidamente pelos círculos sociais que ela tanto prezava. Amigas se afastaram, clientes cancelaram contratos, e seu nome, antes sinônimo ou de elegância e bom gosto, agora era sussurrado com desdém. Ricardo, como Marcos havia previsto, desapareceu.
Ele não ofereceu apoio nem justificativa, apenas se evaporou, deixando Laura sozinha para lidar com as consequências de suas ações. A designer de interiores, antes tão requisitada, viu sua carreira desmoronar, seus projetos pararem e sua reputação ser irremediavelmente manchada. Ela tentou se reerguer, mas a sombra daquela noite a seguia, um lembrete constante de sua queda. Marcos, por sua vez, encontrou apoio em seus amigos verdadeiros e em sua família. A comunidade de arquitetos, que o respeitava por sua integridade e talento, o acolheu. Ele mergulhou no trabalho, canalizando sua dor e sua raiva em novos projetos, criando edifícios que eram mais do que estruturas de concreto e vidro. Eram testemunhos de sua resiliência. Ele se dedicou ainda mais aos filhos, tornando-se uma presença constante em suas vidas, um porto seguro em meio à tempestade. A mansão, que Laura havia decorado com tanto esmero, foi gradualmente transformada, cada cômodo ganhando uma nova identidade, um novo propósito, livre das memórias de um passado doloroso. Ele removeu os vestígios de Laura, não por rancor, mas para criar um novo começo, um espaço que refletisse sua própria identidade e a nova fase de sua vida. Com o tempo, a ferida de Marcos começou a cicatrizar. A dor diminuiu, substituída por uma sensação de paz e autoconfiança. Ele aprendeu a perdoar, não Laura, mas a si mesmo, por ter permitido que sua confiança fosse tão brutalmente quebrada. Ele entendeu que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la, em aprender com ela e em seguir em frente. A história de Marcos e Laura se tornou uma lenda urbana, um conto de advertência sobre a fragilidade das aparências e a força da verdade. E Marcos, o homem que virou o jogo em sua própria festa de aniversário, emergiu da escuridão, mais forte, mais sábio e, finalmente, livre para construir um futuro baseado na honestidade e na autenticidade. Ele havia perdido um casamento, mas havia encontrado a si mesmo. E isso, ele sabia, era a maior vitória de todas. A vida, afinal, era um eterno recomeço, e ele estava pronto para o próximo capítulo, com a cabeça erguida e o coração aberto para novas possibilidades, mas com a sabedoria de quem já havia enfrentado a mais amarga das traições. O sol nascia, iluminando a mansão que agora era apenas sua. Um novo dia, uma nova chance, um novo Marcos. O relacionamento de Marcos e Laura não era apenas uma fachada. No início, ele foi construído sobre uma base sólida de admiração mútua e paixão avassaladora. Eles se conheceram na universidade. Ele, um estudante promissor de arquitetura. Ela, uma jovem vibrante com um talento inato para o design. A química entre eles era inegável, uma fusão de mentes criativas e almas ambiciosas. Juntos, eles sonhavam em construir um império, não apenas de bens materiais, mas de uma vida plena e significativa. Os primeiros anos foram marcados por desafios, como qualquer casal jovem, mas eles os superaram com uma resiliência invejável. Marcos sempre foi o porto seguro de Laura, o ouvinte paciente, o conselheiro sábio. Laura, por sua vez, trazia cor e vivacidade à vida de Marcos, incentivando-o a sair de sua zona de conforto e a abraçar novas experiências. Eles se complementavam de uma forma que parecia predestinada, e todos que os conheciam atestavam a força de seu vínculo. Com o passar dos anos, o sucesso profissional de ambos cresceu exponencialmente. O escritório de arquitetura de Marcos se tornou um dos mais requisitados da cidade, e Laura, com seu toque único, transformava casas em lares, escritórios em espaços inspiradores. A mansão onde a festa acontecia era o ápice de seus esforços conjuntos, um projeto que unia a visão arquitetônica de Marcos com a sensibilidade estética de Laura. Cada canto da casa contava uma história, cada peça de arte, cada móvel era uma lembrança de uma viagem, de um sonho compartilhado, de uma conquista. A festa de aniversário de Laura era, de certa forma, uma celebração de tudo isso, um tributo à vida que eles haviam construído juntos. Os convidados eram um reflexo de seu sucesso e de seu círculo social. Empresários influentes, artistas renomados, políticos locais, todos ali para celebrar a mulher que, para eles, representava a personificação da elegância e do bom gosto. Marcos, enquanto observava Laura interagir com os convidados, sentia um misto de orgulho e uma ponta de melancolia.
Ele sabia que, por trás de todo o glamour, havia uma Laura que ele conhecia intimamente. Uma mulher que, em momentos de vulnerabilidade, se aninhava em seus braços, buscando conforto e segurança. Era essa Laura que ele amava, a mulher por trás da persona pública. A descoberta da traição, portanto, não era apenas uma quebra de confiança, mas uma destruição da imagem que ele tinha dela, da essência de quem ele acreditava que ela fosse. A mensagem de Ricardo não apenas revelou mas desmascarou uma Laura que ele não conhecia, uma Laura capaz de uma duplicidade que ele jamais imaginava. A dor da traição era agravada pela sensação de ter sido enganado por tanto tempo, de ter vivido uma mentira tão elaborada. Enquanto a festa continuava, Marcos se moveu entre os convidados, cumprimentando a todos com um sorriso forçado, sua mente fervilhando com pensamentos. Ele notou a presença de Ricardo, o amante, que se misturava à multidão com uma desenvoltura que o irritava profundamente. Ricardo era um homem charmoso, com um carisma superficial que facilmente enganava os menos atentos. Marcos sempre o considerou um pouco pretensioso, mas nunca imaginou que ele seria capaz de tal traição. A ironia de Ricardo estar ali, na casa deles, celebrando o aniversário de Laura, era quase insuportável. Marcos se perguntava quantos outros na sala sabiam ou suspeitavam da verdade. A ideia de que ele poderia ser o único cego em meio a tantos olhos o enchia de uma vergonha silenciosa, mas também de uma determinação renovada. Ele não permitiria que essa farsa continuasse. Ele não seria o tolo da história. O plano de Marcos começou a tomar forma em sua mente, um quebra-cabeça complexo de vingança e justiça. Ele precisava de mais do que apenas a mensagem de texto. Precisava de provas irrefutáveis, algo que não pudesse ser negado ou minimizado. O celular de Laura era a chave, um repositório de segredos que ele precisava desvendar. Ele se afastou discretamente, fingindo ir ao bar, mas seu destino era outro. Ele precisava de um momento a sós para vasculhar o aparelho, para confirmar suas suspeitas e reunir as evidências necessárias para sua jogada final. A festa continuava, alheia ao drama silencioso que se desenrolava em seu epicentro. Marcos, o anfitrião perfeito, o marido apaixonado, estava prestes a se transformar no juiz e carrasco de sua própria história de amor. A cada passo em direção ao seu escritório, ele sentia a adrenalina bombear em suas veias, uma mistura de medo, raiva e uma estranha excitação. Ele estava prestes a detonar uma bomba, e o impacto seria sentido por todos. A vida, como ele a conhecia, estava prestes a mudar para sempre, e ele estava pronto para o confronto. A verdade, ele sabia, era uma arma poderosa, e ele a usaria com precisão letal. A festa de Laura era um espetáculo à parte, um evento que anualmente marcava o calendário social da cidade. Não era apenas uma reunião de amigos, mas uma demonstração de poder, influência e, acima de tudo, de um estilo de vida invejável. Laura, com sua habilidade inata para o social, garantia que cada convidado se sentisse especial, parte de um círculo exclusivo. Ela se movia com graça entre os grupos, seu riso cristalino ecoando pela mansão, seus olhos brilhando com a satisfação de ser o centro das atenções. Marcos, embora mais reservado, era o anfitrião perfeito, garantindo que todos estivessem confortáveis e bem servidos. Ele observava Laura com uma admiração que, até poucas horas antes, era pura e inquestionável. A forma como ela comandava a sala, a facilidade com que conversava sobre arte, política e as últimas tendências de design, tudo isso enchia de orgulho. Ele a via como uma extensão de si mesmo, a parte mais vibrante e extrovertida de sua vida. Entre os convidados, a percepção geral era de um casal exemplar. Marcos e Laura são a prova de que o amor verdadeiro existe, comentava uma socialite, enquanto saboreavam um canapé de salmão defumado. Eles construíram um império juntos e ainda conseguem manter a chama acesa. É inspirador, acrescentava um empresário. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava da rachadura que se formava sob a superfície polida daquele relacionamento. A imagem de perfeição era tão bem construída, tão convincente, que a ideia de qualquer imperfeição era simplesmente inconcebível. Ricardo, o amante, era um elemento discreto, mas constante naquele cenário.
Ele era um amigo de longa data, um rosto familiar em todas as reuniões sociais do casal. Sua presença não levantava suspeitas, pois ele se encaixava perfeitamente no perfil dos convidados. Bem-sucedido, charmoso e aparentemente inofensivo. Ele trocava olhares rápidos com Laura, sorrisos cúmplices que, para os olhos desatentos, eram apenas gestos de amizade. Mas para Marcos agora, cada um desses gestos era uma punhalada, um lembrete da traição que se desenrolava sob seu nariz. Marcos se lembrava de conversas com Laura sobre Ricardo. Ela sempre o descrevia como um amigo divertido, alguém com quem ela podia desabafar sobre o estresse do trabalho. Ele nunca havia dado muita importância a isso, confiando plenamente em sua esposa. A ideia de que Laura pudesse estar envolvida com outro homem era tão alienígena à sua concepção de seu casamento que ele simplesmente a descartava. Ele era um homem lógico, racional, e a traição parecia uma falha de lógica, uma irracionalidade que não se encaixava na mulher que ele conhecia. Mas a mensagem no celular de Laura havia quebrado essa lógica, desfeito essa racionalidade e o jogado em um abismo de desconfiança e dor. Ele sentia-se um tolo, um ingênuo, por ter sido tão cego, tão complacente. A raiva que sentia não era apenas de Laura e Ricardo, mas também de si mesmo, por ter permitido que isso acontecesse. Enquanto Marcos se dirigia ao escritório, a imagem de Laura e Ricardo rindo juntos em um canto da sala se repetia em sua mente. Ele se perguntava como eles podiam ser tão descarados, tão desrespeitosos. A audácia de Ricardo de flertar com sua esposa em sua própria casa, na frente de seus amigos, era algo que ele não conseguia perdoar. A traição de Laura, por sua vez, era uma ferida mais profunda, uma quebra de um pacto sagrado. Ele havia prometido amá-la e protegê-la, e ela havia prometido o mesmo. Agora, essas promessas eram apenas ecos vazios, palavras sem significado. Ele precisava de um plano, não apenas para expor a verdade, mas para se reerguer, para mostrar a todos, e principalmente a si mesmo, que ele não seria quebrado por essa traição. Ele era Marcos Albuquerque, um homem de princípios, e ele faria justiça, à sua maneira, com a elegância e a precisão que o caracterizavam. A festa de aniversário de Laura seria lembrada, sim, mas não pelo glamour e pela celebração, e sim pela verdade que viria à tona, de forma avassaladora e inesquecível. Ele estava prestes a reescrever o roteiro daquela noite, transformando uma comédia romântica em um drama de proporções épicas, com ele no papel principal, o herói inesperado que, no final, viraria o jogo. No silêncio do seu escritório, Marcos não apenas coletou as provas, mas também solidificou seu plano. A raiva inicial havia se transformado em uma frieza calculista, uma clareza de propósito que o surpreendeu. Ele não queria apenas expor Laura, ele queria que ela sentisse a mesma humilhação pública que ele sentia em particular. A festa, com todos os seus convidados ilustres, era o palco perfeito. Ele sabia que a notícia se espalharia como um incêndio, e a reputação de Laura, tão cuidadosamente construída, seria reduzida a cinzas. E Ricardo, o sedutor sem escrúpulos, também não sairia ileso. Marcos imaginou a cena, a queda de ambos, e uma satisfação sombria preencheu seu peito. Ele pensou nos detalhes. Como ele apresentaria as provas? Um simples anúncio não seria suficiente. Precisava ser algo impactante, inegável, que não desse margem para dúvidas ou para que Laura tentasse manipular a situação a seu favor. A ideia de usar o sistema de home theater da mansão, que ele mesmo havia projetado com tanto orgulho, surgiu em sua mente. Seria a ironia perfeita. A tecnologia que ele criou para o entretenimento de sua família seria usada para desmascarar a farsa de seu casamento. Ele testou rapidamente a conexão, certificando-se de que seu celular poderia ser espelhado na tela grande da sala. Tudo funcionava perfeitamente. A cada passo, a cada confirmação, a determinação de Marcos se fortalecia. Ele não era um homem de meias medidas, e sua vingança seria tão meticulosa quanto seus projetos arquitetônicos. Ao retornar à festa, Marcos observou Laura e Ricardo com uma nova perspectiva.
Eles estavam em um canto, rindo de uma piada que só eles pareciam entender. A cumplicidade entre eles era óbvia, um código secreto que ele, em sua cegueira, nunca havia decifrado. Laura, com seu sorriso radiante, parecia completamente alheia ao destino que a aguardava. Ricardo, com sua postura arrogante, exibia uma confiança que logo seria estilhaçada. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não de medo, e sim de antecipação. O jogo estava prestes a começar, e ele tinha todas as cartas na manga. Ele se aproximou do bar, pedindo um uísque puro. A bebida desceu queimando, mas a sensação era bem-vinda, um lembrete de que ele estava vivo, que ele sentia. Ele trocou algumas palavras com os convidados, mantendo a fachada de anfitrião perfeito. Ninguém suspeitava da tempestade que se formava dentro dele. Ele era um mestre em esconder suas emoções, uma habilidade que ele havia aprimorado ao longo dos anos em reuniões de negócios e negociações complexas. Agora, essa habilidade seria usada para um propósito muito mais pessoal e devastador. Ele esperou o momento certo, o auge da festa, quando a maioria dos convidados estivesse presente e a atenção estivesse voltada para Laura. Ele queria que a queda dela fosse espetacular, inesquecível. Laura, em sua exuberância, decidiu fazer um discurso de agradecimento. Ela subiu em um pequeno palco improvisado montado para a banda e pegou o microfone. Meus queridos amigos, que alegria ter todos vocês aqui para celebrar mais um ano da minha vida. Sou uma mulher abençoada, com uma família maravilhosa, amigos incríveis e um marido que é a minha rocha, o meu porto seguro. Ela olhou para Marcos, um sorriso largo e falso nos lábios. Marcos, no entanto, não retribuiu o sorriso. Seus olhos estavam fixos nela, uma intensidade que ela, em sua euforia, não percebeu. A ironia de suas palavras era quase insuportável. Marcos sentiu um nó na garganta, mas o engoliu, transformando a dor em combustível para sua vingança. A hora havia chegado. O palco estava montado, a plateia atenta e a protagonista, sem saber, estava prestes a ser desmascarada por seu próprio marido. Ele se moveu em direção ao centro da sala, sua taça de champanhe na mão, pronto para virar o jogo de uma vez por todas. A respiração de Marcos era controlada, cada batida de seu coração um tambor de guerra. Ele sabia que não havia volta. A partir daquele momento, suas vidas e a percepção de todos sobre elas mudariam para sempre. E ele estava pronto para isso. Mais do que pronto, ele estava determinado a garantir que a verdade, por mais feia que fosse, prevaleceria. A festa de aniversário de Laura, que deveria ser um marco de felicidade, se tornaria o dia de sua maior humilhação. Um evento que seria lembrado por todos os presentes como o momento em que a máscara caiu, revelando a face a traição. Quando as imagens e as mensagens de texto foram projetadas na tela gigante, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Não era o silêncio respeitoso de antes, mas um silêncio carregado de choque, incredulidade e, para muitos, uma ponta de constrangimento. Os convidados, que momentos antes se deliciavam com a opulência da festa, agora estavam paralisados, seus olhos fixos na tela, absorvendo cada detalhe da traição. A imagem de Laura e Ricardo, abraçados em um beijo apaixonado, era a antítese da perfeição que eles haviam projetado. As mensagens, com suas palavras de amor e planos secretos, desnudavam a hipocrisia de um relacionamento que todos consideravam inabalável. Laura, ao lado de Marcos, sentiu o chão sumir sob seus pés. O sorriso forçado em seu rosto se desfez, substituído por uma expressão de pânico e horror. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam marejados de lágrimas e seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela tentou balbuciar algo, uma desculpa, uma negação. Não, mas as palavras não saíam. A garganta estava seca, a voz presa. A humilhação era avassaladora, um tsunami de vergonha que a engolia por completo. Ela olhou para Marcos, buscando um sinal de piedade, mas encontrou apenas um olhar frio e distante, um olhar que ela nunca havia visto antes.
O homem que a amava incondicionalmente havia desaparecido, substituído por um juiz implacável. Ricardo, que estava no canto da sala, tentou se misturar à multidão, mas era tarde demais. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora estavam arregalados de medo. Ele viu as imagens, leu as mensagens e soube que sua farsa havia chegado ao fim. Ele tentou se esgueirar para a saída, mas alguns convidados, que o conheciam e o respeitavam, o interceptaram. "Ricardo, como você pôde?" perguntou um amigo em comum, a voz carregada de decepção. Ricardo tentou se defender, mas as palavras eram vazias, sem sentido. A prova estava ali, inegável, irrefutável. Ele era um homem de negócios, acostumado a lidar com situações difíceis. Mas aquela era uma batalha que ele não podia vencer. A reputação que ele havia construído com tanto esforço estava em frangalhos, e ele sabia que as consequências seriam devastadoras. Marcos, em meio ao caos, manteve a compostura. Sua voz, embora embargada pela emoção, permaneceu firme e clara. "Eu amei essa mulher com todo o meu coração", repetiu ele, sua voz ecoando pela sala. "Construí uma vida para ela, para nós. E ela me traiu, com um homem que eu considerava meu amigo, aqui, debaixo do meu próprio teto." Ele olhou para Laura, seus olhos cheios de uma dor profunda, mas também de uma resolução inabalável. "Laura, você destruiu tudo o que tínhamos. E Ricardo, você traiu a confiança de um amigo, de uma família." A cada palavra, a verdade se solidificava e a condenação dos convidados se tornava mais evidente. Os murmúrios se transformaram em vozes, as vozes em um coro de indignação. Alguns convidados se aproximaram de Laura, não para consolá-la, mas para expressar sua repulsa. "Que decepção, Laura!" disse uma amiga de longa data, com a voz carregada de mágoa. "Eu sempre te admirei, mas isso é imperdoável." Outros se voltaram para Ricardo, que agora estava encurralado, sem saída. "Você não tem vergonha, Ricardo? Trair um amigo dessa forma?" questionou um empresário, sua voz carregada de desprezo. Ricardo tentou se desculpar, mas suas palavras se perderam no burburinho de condenação. Ele foi escoltado para fora da mansão por alguns convidados, que o empurravam com desprezo, sua figura diminuída pela vergonha. Laura, em meio às lágrimas, tentou se defender, mas suas palavras se perderam no burburinho de condenação. Ela olhou para Marcos, buscando um último fio de esperança, mas ele se virou, caminhando em direção ao seu escritório. "A festa acabou, Laura, e o nosso casamento também. A sentença final." Laura desabou no chão, os soluços ecoando pela mansão vazia, a vida que ela conhecia, a imagem que ela havia cultivado com tanto esmero, transbordou. O dor havia se desfeito em uma única noite. A humilhação pública era apenas o começo. Ela sabia que a notícia se espalharia como um incêndio, que seu nome seria arrastado na lama, que sua carreira seria afetada. Ricardo, o homem por quem ela havia arriscado tudo, provavelmente a abandonaria, buscando uma nova vítima para suas artimanhas. Ela estava sozinha, desamparada, com as consequências de suas escolhas pesando sobre ela como uma montanha. Marcos, por sua vez, sentia uma estranha mistura de dor e alívio. A dor da perda, sim, mas também o alívio de ter se livrado de uma farsa, de ter recuperado sua dignidade. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, que a ferida levaria tempo para cicatrizar. Mas ele também sabia que havia feito a coisa certa, que havia virado o jogo, não para se vingar, mas para se libertar. A noite do aniversário de Laura não seria lembrada como uma celebração, mas como o dia em que a verdade veio à tona e um homem, traído e humilhado, encontrou a força para reescrever seu próprio destino. A vida para Marcos começava agora, em um novo capítulo, livre das mentiras e das ilusões de um amor que se revelou falso. Ele olhou para a noite estrelada através da janela de seu escritório, um novo horizonte se abrindo diante dele. Um horizonte de incertezas, mas também de novas possibilidades. A ferida ainda doía, mas a cicatrização já havia começado. E de alguma forma ele sabia que ficaria bem. Mais forte, mais sábio e finalmente livre.
As semanas que se seguiram à fatídica festa de aniversário foram um turbilhão de eventos que remodelaram a vida de todos os envolvidos. Para Laura, a queda foi vertiginosa e implacável. A notícia de sua traição, amplificada pelo escândalo público, se espalhou como um vírus pela alta sociedade. As mesmas pessoas que antes a elogiavam e a admiravam, agora a evitavam, seus olhares carregados de julgamento e desprezo. Convites para eventos sociais cessaram e seu telefone, antes incessantemente tocando com propostas de trabalho e convites, silenciou. Sua carreira como designer de interiores, que ela havia construído com tanto esmero e paixão, desmoronou. Clientes importantes cancelaram projetos, citando diferenças irreconciliáveis ou mudanças de direção. A verdade era que ninguém queria ser associado a um escândalo de tal magnitude. Laura se viu isolada, sua imagem pública em ruínas, sua vida social inexistente. A mansão, que antes era seu palco, tornou-se sua prisão, um lembrete constante de sua humilhação. Ricardo, o amante, também não escapou ileso. Embora sua exposição não tenha sido tão dramática quanto a de Laura, o impacto em seus negócios e reputação foi significativo. No mundo dos negócios imobiliários, a confiança é um ativo inestimável, e Ricardo havia demonstrado uma flagrante falta dela. Parceiros de negócio se afastaram, investidores retiraram seu apoio, e sua imagem de homem de sucesso foi substituída pela de um traidor de amigos. Ele tentou minimizar o ocorrido, alegando que era um mal-entendido ou uma armação, mas as provas apresentadas por Marcos eram irrefutáveis. Ele se viu obrigado a se afastar da cidade por um tempo, buscando refúgio em outro estado, onde esperava reconstruir sua vida longe dos olhares curiosos e dos julgamentos. A aventura com Laura, que ele via como um jogo excitante, havia se transformado em um pesadelo que custou caro. Marcos, por outro lado, emergiu da crise com uma dignidade surpreendente. A dor da traição ainda estava lá, uma ferida profunda que levaria tempo para cicatrizar, mas ele se recusava a ser consumido por ela. Ele canalizou sua energia para o trabalho, mergulhando em novos projetos arquitetônicos que exigiam toda a sua atenção e criatividade. Seus colegas e amigos, que testemunharam sua postura firme e controlada durante a revelação, o apoiaram incondicionalmente. Ele se tornou um símbolo de resiliência, um homem que, apesar de ter sido brutalmente traído, encontrou a força para se reerguer e lutar por sua verdade. A comunidade de arquitetos o elogiou por sua integridade e novos clientes, impressionados com sua força de caráter, começaram a procurá-lo. O divórcio foi um processo doloroso, mas Marcos o conduziu com a mesma precisão e controle que havia demonstrado na festa. Ele garantiu que Laura tivesse o necessário para recomeçar, mas sem ceder a chantagens ou manipulações. A custódia dos filhos foi um ponto delicado, mas ele lutou por ela com todas as suas forças, determinado a protegê-los da toxicidade do relacionamento desfeito. Ele se dedicou a ser um pai presente e amoroso, compensando a ausência da mãe com sua própria dedicação. A mansão, que antes era um monumento ao amor deles, foi transformada. Marcos removeu os vestígios de Laura, não por rancor, mas para criar um novo começo, um espaço que refletisse sua própria identidade e a nova fase de sua vida. Ele contratou uma nova equipe de designers para redecorar a casa, transformando-a em um lar que fosse verdadeiramente um santuário de paz e tranquilidade para ele e seus filhos. Com o tempo, a ferida de Marcos começou a cicatrizar. A dor diminuiu, substituída por uma sensação de paz e autoconfiança. Ele aprendeu a perdoar, não Laura, mas a si mesmo, por ter permitido que sua confiança fosse tão brutalmente quebrada. Ele entendeu que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la, em aprender com ela e em seguir em frente. A história de Marcos e Laura se tornou uma lenda urbana, um conto de advertência sobre a fragilidade das aparências e a força da verdade. E Marcos, o homem que virou o jogo em sua própria festa de aniversário, emergiu da escuridão mais forte, mais sábio e, finalmente, livre para construir um futuro baseado na honestidade e na autenticidade. Ele havia perdido um casamento, mas havia encontrado a si mesmo, e isso, ele sabia, era a maior vitória de todas.
A vida, afinal, era um eterno recomeço, e ele estava pronto para o próximo capítulo, com a cabeça erguida e o Rota sorrindo. Coração aberto para novas possibilidades, mas com a sabedoria de quem já havia enfrentado a mais amarga das traições. O sol nascia, iluminando a mansão que agora era apenas sua. Um novo dia, uma nova chance, um novo Marcos. Ele se permitiu sentir a brisa da manhã, o cheiro de café fresco vindo da cozinha e a promessa de um futuro que, embora incerto, era seu para construir. A vida continuava e ele estava pronto para vivê-la, com todas as suas nuances e desafios, mas com a certeza de que a verdade, no final, sempre prevalece. Para Laura, os dias se arrastavam em uma névoa de arrependimento e isolamento. A mulher vibrante e confiante que ela fora, a socialite que dominava qualquer ambiente, havia se transformado em uma sombra de si mesma. Cada saída de casa era um calvário, cada olhar um julgamento. Os sussurros em sua passagem eram como facas, perfurando sua já frágil autoestima. Ela tentou buscar consolo em antigas amizades, mas encontrou portas fechadas e telefones desligados. Uma solidão era uma companhia constante, e o espelho, um inimigo que refletia não a beleza que ela tanto prezava, mas a imagem de uma mulher marcada pela vergonha. A ironia era cruel. Ela havia buscado a aventura e a emoção fora de seu casamento e agora se via presa em uma rotina de monotonia e desespero. O luxo que a cercava na mansão, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia um sarcasmo, um lembrete constante do que ela havia perdido. Ela tentou se apegar à ideia de que Ricardo a resgataria, que ele viria em seu socorro, mas a realidade se impôs com brutalidade. Ricardo havia desaparecido, cortando todos os laços, deixando-a para enfrentar as consequências sozinha. Aquele que ela pensou ser seu porto seguro em meio à tempestade, revelou-se apenas um oportunista, um predador que a descartou assim que a caça se tornou inconveniente. A percepção de que ela havia sido usada não apenas por Ricardo, mas também por sua própria vaidade e insegurança, era um golpe ainda mais duro. Ela havia trocado um amor verdadeiro e uma vida de estabilidade por uma paixão fugaz e destrutiva. O arrependimento era um fardo pesado e a culpa uma sombra que a seguia por toda parte. Marcos, por sua vez, estava em um caminho de reconstrução. Ele havia se permitido sentir a dor, a raiva, a tristeza, mas se recusava a ser definido por elas. Sua resiliência, uma característica que ele sempre possuíra, mas que raramente havia sido testada de forma tão brutal, emergiu com força total. Ele se dedicou a seus filhos com uma intensidade renovada, tornando-se o pilar de estabilidade que eles precisavam. As noites eram preenchidas com histórias antes de dormir, os fins de semana com passeios e atividades que fortaleciam o vínculo familiar. Ele sabia que a separação dos pais era um trauma para eles e se esforçava para minimizar o impacto, garantindo que o amor e a segurança estivessem sempre presentes. No trabalho, Marcos encontrou um refúgio e uma nova paixão. Ele aceitou projetos desafiadores, tornando-se o seu trabalho um verdadeiro prazer e realização. Expandindo seu escritório para outras cidades e até mesmo para o exterior. Sua reputação, antes ligada à de Laura, agora brilhava por si só, baseada em sua integridade, talento e ética profissional. Ele se tornou um mentor para jovens arquitetos, compartilhando não apenas seu conhecimento técnico, mas também suas lições de vida, a importância da honestidade e da resiliência. A mansão, que antes era um lembrete constante de um passado doloroso, foi gradualmente transformada em um lar que refletia a nova fase de sua vida. Ele removeu os vestígios de Laura, não por rancor, mas para criar um novo começo, um espaço que fosse verdadeiramente seu, um santuário de paz e tranquilidade para ele e seus filhos. Novos móveis, novas obras de arte, uma nova paleta de cores, tudo escolhido com cuidado para refletir a sua própria identidade e a sua jornada de superação. Ele começou a se reconectar com amigos que havia negligenciado, a redescobrir hobbies que havia abandonado.
A vida social de Mark, antes centrada em Laura, agora se expandia para novas direções, com novas pessoas e novas experiências. Ele aprendeu a valorizar a solitude, a encontrar paz em sua própria companhia, mas também a apreciar a companhia de pessoas que o valorizavam por quem ele era e não pela imagem que ele projetava. A ferida da traição ainda estava lá, uma cicatriz que o lembrava do passado, mas que não o definia. Ele havia se tornado um homem mais forte, mais sábio, mais autêntico. A história de Marcos e Laura se tornou um conto de advertência, sim, mas também uma inspiração para muitos que enfrentavam suas próprias batalhas. A vida para Marcos era um eterno recomeço e ele estava pronto para o próximo capítulo, com a cabeça erguida e o coração aberto para novas possibilidades, mas com a sabedoria de quem já havia enfrentado a mais amarga das traições. Ele havia perdido um casamento, mas havia encontrado a si mesmo, e isso ele sabia era a maior vitória de todas. A vida continuava e ele estava pronto para vivê-la, com todas as suas nuances e desafios, mas com a certeza de que a verdade, no final, sempre prevalece. A cada dia, ele se sentia mais leve, mais livre, mais em paz. O passado era uma lição. O presente, uma dádiva, e o futuro, uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas cores e novas esperanças. O tempo, implacável em seu avanço, foi o grande curador das feridas de Marcos. A cada dia que passava, a dor da traição diminuía, substituída por uma sensação de renovação e propósito. Ele descobriu uma força interior que não sabia possuir, uma resiliência que o impulsionava para a frente. Sua rotina, antes rigidamente estruturada em torno de um casamento que se revelou uma farsa, agora era flexível, adaptada às suas novas prioridades, seus filhos, seu trabalho e, finalmente, ele mesmo. Ele se permitiu explorar novos interesses, retomar antigos hobbies que haviam sido negligenciados. Começou a praticar meditação, encontrando na quietude uma paz que a agitação do dia não preenchia. O mundo exterior não podia oferecer. A arquitetura, sua paixão de longa data, ganhou uma nova dimensão. Seus projetos, antes focados na estética e funcionalidade, agora incorporavam uma sensibilidade humana mais profunda, refletindo sua própria jornada de superação. Ele projetava espaços que inspiravam cura, resiliência e bem-estar, e seu trabalho era cada vez mais reconhecido por sua profundidade e significado. Seus filhos, por sua vez, floresceram sob seus cuidados. A princípio, a separação dos pais foi um choque, mas a estabilidade e o amor incondicional de Marcos os ajudaram a navegar por essa fase difícil. Ele os incentivou a expressar seus sentimentos, a fazer perguntas e sempre respondeu com honestidade e carinho. Eles viram em seu pai um exemplo de força e integridade, um homem que, mesmo diante da adversidade, manteve-se firme em seus valores. A mansão, antes um palco de drama, tornou-se um lar de risadas, aprendizado e amor. Marcos e seus filhos criaram novas tradições, novos rituais, preenchendo os espaços com memórias felizes que gradualmente substituíram as antigas. Laura, por outro lado, continuou sua espiral descendente. A solidão e o ostracismo social a consumiram. Ela tentou se reerguer, buscar novos caminhos, mas a sombra do escândalo a seguia implacavelmente. Sua vaidade, antes uma força motriz, tornou-se sua maior fraqueza, pois ela não conseguia aceitar a imagem de si mesma como uma pária social. Ela se afundou em um ciclo de arrependimento e autocomiseração, incapaz de perdoar a si mesma ou de encontrar um novo propósito. Ricardo, o catalisador de sua queda, nunca mais foi visto na cidade. Sua carreira, embora não tão publicamente destruída quanto a de Laura, sofreu um golpe significativo, e ele foi forçado a recomeçar em outro lugar, longe dos olhares de julgamento e da memória de sua traição. A história de Marcos e Laura, a festa de aniversário que se transformou em um tribunal público, tornou-se uma lenda urbana, um conto moral que era sussurrado em salões e rodas de amigos. Era um lembrete da fragilidade das aparências, da importância da integridade e da força da verdade.
Para muitos, Marcos se tornou um herói improvável, um homem que, em vez de sucumbir à raiva e à vingança cega, escolheu a justiça e a dignidade. Sua história inspirou outros a confrontar suas próprias verdades, a não se contentar com menos do que mereciam. Ele não buscava a fama ou a admiração, mas elas vieram naturalmente, como um subproduto de sua autenticidade. Anos se passaram. Marcos continuou a construir seu império arquitetônico, mas agora com uma base mais sólida, alicerçada em valores inabaláveis. Ele encontrou um novo amor, uma mulher que o valorizava por sua essência, que compartilhava seus valores e que o amava incondicionalmente. Era um amor maduro, construído sobre a honestidade e o respeito mútuo, livre das ilusões e das expectativas sociais. Seus filhos cresceram, tornando-se jovens adultos equilibrados e felizes, com uma compreensão profunda da importância da verdade e da integridade. Eles se orgulhavam de seu pai, do homem que ele havia se tornado e da forma como ele havia enfrentado a adversidade. Laura, eventualmente, desapareceu do cenário social. Alguns diziam que ela havia se mudado para o exterior, outros que vivia reclusa, assombrada pelos fantasmas de seu passado. Sua história serviu como um conto de advertência, um lembrete de que as escolhas que fazemos têm consequências e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Marcos, em sua nova vida, olhava para o passado sem rancor, mas com a sabedoria de quem havia aprendido lições valiosas. A festa de aniversário de Laura, que deveria ter sido um dia de celebração, tornou-se o catalisador de sua transformação, o ponto de virada que o levou a uma vida mais autêntica e plena. Ele havia virado o jogo, sim, mas não apenas contra Laura e Ricardo. Ele havia virado o jogo a seu favor, recuperando sua dignidade, sua paz e sua liberdade. E essa, ele sabia, era a maior vitória de todas. Um legado de força e integridade que ele passaria para seus filhos e para as gerações futuras. A vida, em sua infinita sabedoria, havia lhe dado uma segunda chance, e ele a abraçou com gratidão e determinação, construindo um futuro que era verdadeiramente seu, pedra por sonho, sonho por sonho, com a certeza de que a verdade, no final, sempre prevalece, e que a resiliência humana é a mais bela das arquiteturas. A jornada de Marcos após a revelação não foi isenta de cicatrizes. Embora sua postura externa fosse de força e controle, internamente ele travava uma batalha contra a dor da traição e a desilusão. As noites eram por vezes longas e solitárias, preenchidas por reflexões sobre o que havia dado errado, sobre os sinais que ele havia ignorado. Ele se questionava sobre sua própria percepção da realidade, sobre a mulher que ele pensava conhecer. A confiança, uma vez inabalável, havia sido estilhaçada, e reconstruí-la, mesmo em novos relacionamentos, seria um desafio. No entanto, ele se recusava a permitir que a amargura o definisse. Ele buscou terapia, um espaço seguro para processar suas emoções, para entender o ciclo da dor e, finalmente, para se libertar dela. Foi um processo lento e doloroso, mas essencial para sua cura. Seus filhos, Pedro e Sofia, foram sua maior motivação. Pedro, o mais velho, com seus 12 anos, era mais observador e sentia a tensão no ar. Sofia, de 8, era mais sensível e expressava sua tristeza abertamente. Marcos passava horas conversando com eles, explicando com a delicadeza que a idade deles exigia que o amor entre pais e filhos era diferente do amor entre marido e mulher e que, embora o casamento pudesse terminar, o amor por eles jamais acabaria. Ele os levava para passeios no parque, para jogos de futebol, para museus, criando um ambiente de normalidade e segurança em meio à turbulência. Ele lia para eles todas as noites, contava histórias e os abraçava forte, transmitindo a eles a certeza de que, apesar de tudo, eles estavam seguros e amados. A cada sorriso de seus filhos, a cada abraço apertado, Marcos sentia seu coração se remendar, pedaço por pedaço. O contraste entre a recuperação de Marcos e a queda de Laura era gritante. Enquanto Marcos se reconstruía, Laura se desintegrava. A ausência de Ricardo, que ela havia idealizado como seu salvador, a deixou em um vácuo ainda maior. Ela tentou, por um tempo, manter as aparências, frequentando alguns eventos sociais,
Mas a recepção fria e os olhares de desaprovação eram insuportáveis. Sua casa, antes um santuário de luxo, tornou-se um mausoléu de memórias. Cada objeto um lembrete do que ela havia perdido. Ela se isolou, passando os dias em um estado de letargia, alimentando-se de arrependimento e culpa. A beleza que ela tanto prezava começou a se esvair, substituída por uma expressão de cansaço e desespero. Ela perdeu peso, seu brilho nos olhos se apagou, e a mulher vibrante que Marcos havia amado se tornou uma sombra pálida de si mesma. Marcos, ao contrário, florescia. Sua paixão pela arquitetura se aprofundou, e ele começou a incorporar elementos de sustentabilidade e bem-estar em seus projetos, tornando-se um pioneiro em sua área. Ele viajou o mundo, buscando inspiração em diferentes culturas e estilos, e seu trabalho ganhou reconhecimento internacional. Ele se reconectou com velhos amigos, fez novos, e sua vida social se tornou rica e significativa, baseada em conexões genuínas e não em aparências. Ele aprendeu a confiar novamente, a abrir seu coração, mas com uma sabedoria e discernimento que antes lhe faltavam. A experiência da traição, embora dolorosa, o havia transformado em um homem mais completo, mais autêntico, mais humano. Anos depois, em um evento de gala em que Marcos era homenageado por sua contribuição à arquitetura, ele a viu, Laura. Ela estava sentada em uma mesa distante, sozinha, quase irreconhecível. O vestido de grife, antes impecável, parecia gasto, e seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam uma tristeza profunda. Não havia raiva em Marcos, apenas uma ponta de melancolia e a constatação de que a vida, em sua complexidade, havia seguido caminhos muito diferentes para eles. Ele havia virado o jogo, sim, mas não para destruir Laura, e sim para se salvar. E ao vê-la ali, ele percebeu que a verdadeira vitória não era a humilhação dela, mas a sua própria capacidade de se reerguer, de perdoar e de construir uma vida plena e feliz, livre das amarras do passado. A vida, para Marcos, era um testemunho de que, mesmo nas ruínas de um amor, é possível encontrar a força para construir um novo futuro, mais sólido, mais verdadeiro e infinitamente mais belo. A recuperação de Marcos não foi um processo linear. Houve dias em que a raiva e a mágoa ressurgiam, como ondas que quebravam na praia de sua recém-descoberta praia. Nesses momentos, ele se permitia sentir, mas não se deixava consumir. Ele havia aprendido a diferenciar a dor da traição, da dor da perda, e a aceitar que ambas faziam parte de sua jornada. A terapia o ajudou a desvendar os padrões de seu próprio comportamento, a entender como ele havia contribuído, mesmo que inconscientemente, para a dinâmica que levou à traição. Essa autoanálise, embora dolorosa, foi libertadora. Ele percebeu que, ao se concentrar tanto em Laura e em seus sonhos, ele havia negligenciado uma parte de si mesmo, suas próprias necessidades e desejos. Agora, ele estava aprendendo a se priorizar, a se reconectar com sua essência, a se amar novamente. Ele começou a escrever um diário, um espaço privado para expressar seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Era uma forma de catarse, de organizar o caos interno e de registrar sua evolução. Nessas páginas, ele refletia sobre a festa, sobre a decisão de expor a verdade e sobre as consequências de suas ações. Ele não se arrependia, pois sabia que havia agido com integridade, mas reconhecia a complexidade da situação e o impacto que ele teve em todos. Ele também começou a se dedicar a causas sociais, usando sua influência e seus recursos para apoiar projetos de moradia digna e desenvolvimento urbano sustentável. Era uma forma de retribuir à sociedade, de transformar sua dor em algo positivo, de construir um legado que fosse além de sua própria história pessoal. Seus filhos, Pedro e Sofia, cresceram em um ambiente de amor e honestidade. Eles aprenderam com o exemplo de seu pai a importância da verdade, da resiliência e do perdão. Marcos nunca falou mal de Laura para eles, mas também não escondeu a verdade. Ele os ajudou a entender que as pessoas cometem erros, que o amor pode acabar, mas que a família, em sua essência, permanece. Pedro, seguindo os passos do pai, mostrou interesse pela arquitetura, e Marcos o incentivou, compartilhando seus conhecimentos e sua paixão.
Sofia, com sua sensibilidade artística, encontrou na dança uma forma de expressão, e Marcos era seu maior fã, presente em todas as suas apresentações. Laura, por sua vez, nunca mais se recuperou completamente. A humilhação pública e o ostracismo social a marcaram de forma indelével. Ela tentou recomeçar em outras cidades, mas a história a seguia como uma sombra persistente. Sua beleza, antes seu maior trunfo, agora parecia uma ironia, um lembrete de um passado de glória que nunca mais voltaria. Ela se tornou uma figura reclusa, vivendo em um apartamento modesto, longe dos holofotes e da vida social que tanto amava. O luxo e a opulência foram substituídos pela simplicidade e a vaidade pela resignação. Ela nunca mais se casou, e seus relacionamentos, quando existiam, eram superficiais e efêmeros. A lição que ela aprendeu foi dura, mas talvez necessária. Ela havia perdido tudo o que valorizava, mas talvez tenha encontrado, na solidão, uma forma de autoconhecimento que a opulência jamais lhe proporcionaria. Ricardo, o amante, também pagou seu preço. Sua carreira nunca mais decolou como antes, e ele foi forçado a se contentar com projetos menores, longe dos grandes negócios que ele tanto almejava. A reputação de traidor o seguiu e ele nunca mais conseguiu reconstruir a confiança que havia perdido. Ele se tornou um homem amargurado, solitário, assombrado pelas escolhas que havia feito. A aventura com Laura, que ele via como um jogo, havia se transformado em uma mancha indelével em sua vida, um lembrete constante de sua falta de caráter. Marcos, em sua nova vida, olhava para o passado sem rancor, mas com a sabedoria de quem havia aprendido lições valiosas. A festa de aniversário de Laura, que deveria ter sido um dia de celebração, tornou-se o catalisador de sua transformação, o ponto de virada que o levou a uma vida mais autêntica e plena. Ele havia virado o jogo, sim, mas não apenas contra Laura e Ricardo. Ele havia virado o jogo a seu favor, recuperando sua dignidade, sua paz e sua liberdade. E essa, ele sabia, era a maior vitória de todas, um legado de força e integridade que ele passaria para seus filhos e para as gerações futuras. A vida, em sua infinita sabedoria, havia lhe dado uma segunda chance, e ele a abraçou com gratidão e determinação, construindo um futuro que era verdadeiramente seu, pedra por pedra, sonho por sonho, com a certeza de que a verdade, no final, sempre prevalece, e que a resiliência humana é a mais bela das arquiteturas. Ele havia encontrado a paz, não na ausência de conflito, mas na capacidade de enfrentá-lo com coragem e integridade. E essa paz, ele sabia, era o maior tesouro que ele poderia possuir. O legado de Marcos não se limitava apenas às estruturas imponentes que ele projetava ou aos prêmios que acumulava. Seu verdadeiro legado era a história de um homem que, confrontado com a mais profunda das traições, escolheu a integridade e a verdade. Ele se tornou um farol para muitos, um exemplo de como a adversidade pode ser um catalisador para o crescimento pessoal. Sua vida era a prova de que, mesmo quando o mundo desaba, é possível reconstruir mais forte e mais autêntico do que antes. A mansão, que um dia foi palco de uma farsa, agora era um lar repleto de amor, risadas e a promessa de um futuro brilhante. E Marcos, o arquiteto que virou o jogo, olhava para o horizonte com a serenidade de quem sabe que a verdadeira felicidade não reside na perfeição das aparências, mas na solidez da verdade e na resiliência do espírito humano. Sua história, contada e recontada, era um lembrete eterno de que, no grande teatro da vida, a honestidade é sempre a melhor estratégia e a dignidade o maior dos troféus. Com o passar dos anos, a história de Marcos e a reviravolta em sua festa de aniversário se tornaram um mito moderno, um conto de advertência e inspiração. Não era apenas uma fofoca de salão, mas uma narrativa que ecoava nos corredores do poder e nas conversas cotidianas, um lembrete vívido de que a verdade, por mais inconveniente que fosse, sempre encontraria seu caminho. Marcos, por sua vez, continuou a viver sua vida com propósito e autenticidade. Autenticidade.
Ele nunca buscou a vingança pela vingança, mas sim a justiça e a paz interior. Sua capacidade de perdoar, não a traição em si, mas a si mesmo por ter sido enganado, foi o que verdadeiramente o libertou. Ele se tornou um exemplo de como é possível transformar a dor em força, a desilusão em sabedoria. Seus filhos, agora adultos, carregavam consigo os valores que ele lhes incutiu, construindo suas próprias vidas com base na honestidade e na integridade. A mansão, antes um símbolo de um casamento desfeito, era agora um lar vibrante, cheio de vida, risadas e a promessa de um futuro brilhante. Um testemunho silencioso da resiliência do espírito humano e da beleza de um recomeço. E Marcos, o arquiteto que virou o jogo, olhava para o horizonte com a serenidade de quem sabe que a verdadeira felicidade não reside na perfeição das aparências, mas na solidez da verdade e na resiliência do espírito humano. Sua história, contada e recontada, era um lembrete eterno de que, no grande teatro, Toda a vida, a honestidade é sempre a melhor estratégia e a dignidade o maior dos troféus. Ele havia de fato virado o jogo, não apenas para si, mas para todos que ousavam sonhar com uma vida mais verdadeira. E assim, a vida de Marcos se desenrolou, um mosaico de experiências, desafios e triunfos. Ele nunca mais se permitiu ser complacente, mas também não se tornou cínico. Acreditava no amor, na amizade e na bondade das pessoas, mas com um discernimento aguçado, capaz de ver além das aparências. Sua história se tornou um legado, um testamento de que a adversidade, embora dolorosa, pode ser a forja de um caráter inquebrantável. A mansão, outrora palco de um drama pessoal, transformou-se em um lar de acolhimento e inspiração, onde seus netos corriam e brincavam, alheios ao passado, mas beneficiários de um futuro construído sobre a verdade e a resiliência. Marcos, com seus cabelos grisalhos e um brilho sereno nos olhos, observava tudo com um sorriso tranquilo, sabendo que havia cumprido sua jornada com dignidade e que, no final, a vida, em sua infinita sabedoria, sempre recompensa aqueles que ousam ser verdadeiros consigo mesmos.